Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Deus Ouve Elas. Eu sou a Cat Lopes. Eu sou Luana Carvalho. Jéssica Machado. E eu, a Lozane Winter. Estamos no terceiro episódio da segunda temporada Espelho, Espelho Meu. Estamos abordando aí a temática da autoestima. E se você ainda não ouviu nenhum episódio dessa segunda temporada, já fica o convite para você acessar as nossas redes oficiais do Pão Diário e fique à vontade para ouvir desde a primeira temporada, onde também tem um episódio lá para você conhecer um pouquinho sobre nós e vem nos acompanhando. A primeira temporada nós falamos sobre oração e agora estamos na segunda temporada falando sobre autoestima. E hoje a nossa conversa vai ser um pouco sobre a cultura da comparação. Espelho, espelho meu. E pensando nisso, né? Quem não tem o acesso a uma TV, quem não presta atenção a um outdoor, quem não lê uma revista, de alguns anos para cá nós podemos incluir nessa lista as redes sociais, da beleza exterior a itens de consumo. Quem não tem o acesso a algum detalhe da vida, desde o vizinho à celebridade, informações ou conteúdos que estão aí ao nosso alcance para praticarmos a insatisfação ou a satisfação através do ato da comparação. E eu pensando nisso, eu falei assim, poxa, normalmente a comparação sempre está mais relacionada à insatisfação do que à satisfação, né? Mas aí parando para pensar no lado da satisfação, né? Vamos dizer assim, o lado positivo do ato da comparação. E eu falei assim, mas poxa vida, mas por que também aquilo me trouxe satisfação? É porque eu realmente queria me parecer com X, né? E eu comecei a pensar um pouco nisso. Hoje em casa nós estamos vivendo bastante esse momento, essa questão da comparação. Para aqueles que já nos acompanham, sabem que eu tenho um filho de 8 anos, acabou de fazer 8 anos, o Victor. E ele está nessa fase, né? De, mãe, mas fulano disse isso. Mãe, mas o coleguinha da escola disse aquilo. Mãe, mas por quê? Né? Então, estamos nesse momento de formar também, né? De formação do caráter, desse olhar, né, para a vida. E a gente tem ensinado bastante essa questão de você é único, né? No episódio anterior, nós até comentamos que eu tenho dito para ele sobre a digital, né? Que eu uso bastante o exemplo da digital, né? Que existem bilhões de pessoas no mundo e nenhuma é igual à outra. Nenhuma digital vai ser igual. Então, nós podemos ter semelhanças, mas eu sou um ser único. E isso abre, né? Esse leque aí para a nossa conversa sobre comparação. E aí eu quero saber de vocês, meninas. O que vocês têm aí de que vem à memória de vocês, de histórias aí das diversas fases da vida, sobre essa questão da insatisfação ou da satisfação no momento que vocês foram comparados. O que a comparação, ela marca vocês, assim? Quando você escutar, eu fui comparada, isso é bom, isso é ruim? Vamos abrir a nossa conversa com essa perguntinha básica. Eu acho que depende muito com quem eu sou comparada, né? Porque existem, querendo ou não, pessoas que são exemplos nas nossas vidas, e quando a gente é comparada com ela, dá uma satisfação, né? De você saber que essa pessoa está te inspirando e você está seguindo o caminho dela também. Mas, obviamente, tem aquelas comparações que, em vez de subir, te deixa no chão, né? E eu acho que o maior marco, assim, de comparação seria, acho que na mesma fase que o Vitor tá, que é a fase da escola, onde a gente começa, tipo, a gente entra na sociedade, conhece pessoas diferentes, né? Convive com pessoas diferentes. Eu acho que na escola, eu sempre fui gordinha, né? É o meu biotipo, não posso sonhar em ser uma coisa que eu nunca vou ser, então, né? Então você acaba sendo comparada, porque a grande maioria naquela faixa etária é magrinha. Então você acaba sendo muito comparada com isso. E 90% das vezes na escola
né? Eu era a única com o cabelo cacheado crespo, então, né? A comparação pega pesado nisso. Então, lembro de muitos episódios. Eu acho que eu não tenho, com certeza tenho, né? Mas eu não tô lembrando de uma história em específica. Mas o meu período de comparação, lógico, né? Nessa fase da escola, adolescência e tal, com certeza. Mas, entre aspas, assim, na adolescência eu estava dentro de um padrão, sabe? Tipo, eu era magrinha e tal. Então, tipo assim, como eu já falei nos outros episódios, né? A minha autoestima era boa nessa época. Então, quando eu comecei a engordar, a minha comparação, assim, foi para um nível muito alto. Assim, qualquer outra menina que eu via na rua, eu falava, nossa, ela é muito mais bonita do que eu. Nossa, ela é muito melhor do que eu. E na rua, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, assim, eu tive muito essa comparação. Esse período de comparação, né? E foi assim, melhorar, não digo nem 100%, né? Mas melhorar muito, assim, questão dos últimos 2 anos, 1 ano e meio. Acho que foi a pandemia, né? A gente ficou mais em casa, não via tanta gente. O que será que eu parei de comparar? Eu parei de ver pessoas, olha só. Ai, não, é terrível. Brincadeiras à parte. Mas foi nesse período, assim, da minha vida, né? Graças a Deus tem melhorado bastante. Em relação à parte positiva, é bem o que a Jé falou, né? O que eu penso também. Porque quando alguém me compara com alguém que eu admiro, eu fico muito feliz, né? Porque acho que é esse sentimento de união da comparação com a admiração. Tu já admira alguém. Então, esse comparar não é no sentido pejorativo, é tipo assim, vendo o que em mim também tem naquela pessoa, ou o que aquela pessoa tem que eu tô comparando porque eu quero melhorar, e isso te faz crescer. E, obviamente, né, trazendo aqui para os valores cristãos, né, a gente tem que sempre, como a gente falou lá no Deus Vê Elas, ficar de olho, né, escolher as pessoas certas e tudo mais. Mas essas comparações saudáveis, eu creio que são muito boas. São saudáveis, no caso. My turn. Eu acredito, assim, pelo que eu me lembro, assim, 2 ambientes que eles são bem, bem pertinentes para esse tipo de coisa acontecer. Um deles, como já foi dito, é o ambiente escolar, e outro é a questão da família, quando você tem irmãos. Então, por quê? Por exemplo, eu sou a mais nova na minha casa, e eu não sei, existe esse termo ainda levada? Existe? Ok. Losane, você, Losane. E realmente não parece, né? Olhando para mim hoje, ainda mais com os meus cabelos grisalhos, alguém imaginar que eu fui uma menina muito travessa, no sentido de subir em árvore, de correr na rua, e etc e tal, de me machucar bastante, né? E isso, assim, para o terror da minha mãe. Porque as minhas irmãs sempre foram mais comportadas, também de uma época diferente, né? A minha irmã acima de mim, a gente tem uma diferença de 7 anos, então imagina para as outras. Enfim, então sempre aquela coisa, por que você não se comporta desse jeito? Então na igreja mesmo, por que você não é igual fulano? Olha só, né? São quietinha. E eu era assim, às vezes eu dormia embaixo do banco da igreja, esse tipo de coisa. Então, isso marca no sentido, por quê? Porque sempre está passando a mensagem de inadequação, você é inadequada, né? Você é inadequada como filha, se é na escola, você é inadequada como aluna, como aprendiz. Então, isso é que vai marcando essa coisa de que você vai recebendo essa imagem de que alguma coisa com você está errada. Então, na escola, muitas vezes eu era tida como a estranha. Era estranha por quê? Porque também por causa desse background é, cristão, porque eu nasci na igreja, eu posso dizer que eu nasci na igreja, de fato, eu cresci ali. Então, você vai absorvendo essas coisas também em termos de comportamento, ou em termos do que participar e do não participar. E numa época onde o legalismo ele era muito mais acentuado, então aquela coisa, né? Por exemplo, eu nem calça comprida eu podia usar. E eu não estou falando de uma denominação que isso já era pertinente, eu estou falando de uma mais flexível, mas que não podia, minha mãe não deixava usar calça comprida de jeito maneira. Então,
Quando você vai para ambientes assim, aonde de repente é vestido no uniforme, a saia, aquela coisa toda, e você se retira de determinados assuntos, sabe como criança é, né? Quer dizer, criança, mas eu estou falando aí já, né, da fase de junior, né? Você fala junior, pré-adolescente, essas coisas, os teens. Enfim, né? E essa coisa do estranho, do ser estranho, né? Por causa do jeito de se comportar. Essa é a disparidade, gente, porque na minha casa eu não era, eu fugia dos padrões do que deveria, mas na escola eu era, de certa forma, eu atendia esse padrão que eu era questionada em casa, entende? Porque eu era estranha. Então, só para finalizar, só que o interessante é que depois que eu amadureci, principalmente na fé, esse estranho ele ganhou um aspecto bem positivo, eu diria, porque entra meio assim no meio de uma poderia dizer, né, numa comparação do tipo de João Batista. Eu só não andava com roupa feita de couro de camelo, nem comia gafanhoto, tá? Nem comia gafanhoto, mas eu era a estranha nesse sentido, porque destoava das conversas, destoava do comportamento. Então, é muito interessante quando você pega algumas terminologias que, de certa forma, ela era tão pesada, né, em termos pejorativos, como foi dito, e você traz dentro da perspectiva bíblica algo positivo que, ao invés de te diminuir, acaba te encorajando no sentido de você ser exatamente esse estrangeiro no meio de um povo de lábios impuros que desconhece a Deus. Então, esse aspecto é muito legal, porque você vai ver que é aquilo que a Bíblia traz, que eu vejo que, por mais que as pessoas elas possam estar comparando, a comparação que parte de nós mesmos são as mais duras, são as mais cruéis, tá? E daí, quando você percebe, quando Jesus fala assim, que os olhos são a lâmpada do corpo, porque se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se eles forem maus, o seu corpo estará em trevas. Então, nesse aspecto, quando a gente fala do olhar ali, não desse olhar físico, mas do entendimento. Como você entende as coisas, como você interpreta. E quando a gente traz esse assunto, balizando pelo aspecto bíblico, você vai ver que você avança de uma tal forma no sentido de vivenciar uma liberdade a despeito dos padrões que são impostos, né, como a gente comenta dentro desse sistema, mas também de comentários que não vêm acrescentar. Então, eu costumo dizer que aquilo que não me acrescenta não me diminui. Então, é esse aspecto de você firmar um determinado princípio, e eu digo firmar dentro daquilo, da sua própria experiência com Deus, daquilo que Ele diz quem você é, porque é Ele quem te define, e quando você aceita isso na sua vida, você começa a perceber que o norte para as tuas conceituações, tanto a respeito de si quanto a respeito dos outros, daquilo que te cerca, ele ganha um novo tom, e para melhor. Essa questão que você falou de nós sermos muito mais rígidos e muito mais cruéis com nós mesmos, né? Isso é muito realidade, porque assim, nesse período que eu me comparei muito, assim, realmente eu era muito cruel comigo. Agora, né, com várias questões já tratadas, eu olho para esse período e falo, gente, como eu via pouco de mim e como eu realmente me maltratava. Porque eu estava conversando sobre isso esses dias com uma menina mais nova, que está nesse mesmo processo que eu passei, sabe? De não se aceitar, de se comparar, de se sentir mal com o corpo e tudo mais. E aí eu falei, no momento assim, eu falei, cara, eu jamais diria para ela tudo que eu me dizia. Eu jamais trataria ela agora do jeito que eu me tratei naquele período.
E eu falei isso pra ela, eu falei, cara, tudo isso que você tá me dizendo agora sobre você, olha pra mim, a gente tem o mesmo corpo, mesmo perfil, assim, né? Mesmo biotipo. Você me falaria tudo isso que eu estava falando pra você? Você me trataria da mesma forma? Você me vê tão feia, tão gorda, tão horrorosa, sem, né, tão sem valor, tão sem poder ser amada, quanto você se vê? Você falaria tudo isso pra mim? E daí, tipo, aí foi um momento de choque, assim, daí nós dois começamos a chorar. Mas eu falei, cara, e daí dá acho que às vezes dá um desespero, assim, de ver outras mulheres, outras meninas, no caso, né? Acontece muito, tudo bem, né? Acontece isso acho que em todas as fases, mas principalmente nessa fase da adolescência, como me dói, assim, me dá um desespero, dá vontade de dar uma chacoalhada e falar, tipo, não é assim. É quase que uma deteriorização, né, da gente. A Lu falando ali sobre essa questão da gente, quando a gente ajusta a nossa ótica diante do reino de Deus, né, a gente ajusta a nossa perspectiva, como aquilo que a gente via como uma comparação negativa passa a ser positivo. Eu achei muito interessante isso, porque é algo que a gente vem trazendo, né, nas nossas conversas. É ajustarmos isso, não para que o mundo quer que você seja, não é o que as pessoas querem que você seja, ou o que você quer ser, é se pautado em coisas que não são essência, né? Nós estamos conversando bastante sobre uma autoestima que vem do interior, porque o nosso interior curado, nosso interior ajustado, realinhado, tudo vai fluir independente do que você é por fora, do tipo do... Porque a autoestima, a comparação, normalmente ela está ligada ao exterior, tanto ao físico quanto a bens de consumo. Que eu tenho, que eu deixei de ter, a viagem que eu não fiz, a viagem que eu quero fazer, o que a fulano conseguiu, né? É a grama do vizinho que sempre é mais verdinha, né? Até o momento que a gente fala e compra uma grama sintética. Não tem mais problema Fica com verde igual, linda. E daí tem um problema, você não precisa mais cuidar, né? Exato! Daí não precisa mais cuidar. Aí relaxa de vez. Problema é a solução, Rosane. Ó. Eu que tô morando em casa agora, falei, gente, vontade de tacar uma grama sintética naquele quintal. Ou arranca tudo e coloca... Como é que é o nome daquilo, gente? Piso. Mas aí que tá para você ver, né? Só parênteses aqui, que a vida, de fato, ela dá trabalho. Porque Sim. ela precisa ser cuidada, ela precisa ser nutrida. Então, quando a gente parte para aquilo que é artificial, obviamente é mais cômodo. E muitas vezes ele é até mais bonito aos nossos olhos. Só que a gente precisa lembrar o seguinte: é artificial, não há vida ali. E se a gente vai aplicar isso em algumas coisas, que a gente vai lançando mão para se sentir melhor, a gente tem que parar e avaliar assim, o quanto de vida há ali e quanta artificialidade, porque isso vai determinar a minha própria expressão enquanto ser. Porque o artificial ele é perecível, né? Uma hora acaba. E daí, o que vai gerar sempre pessoas insatisfeitas. Você nunca vai estar satisfeita. Você sempre vai querer algo a mais. E nesse algo a mais chega um momento que você já virou alguma coisa, menos você. Porque a gente até comentava em episódios passados, né? Que o eu é formado pelo outro, e o outro é diferente de mim. Então eu só vou me formando pelo que é diferente, porque eu vou vendo, não sou eu, então essa sou eu. E a gente vive num mundo onde todo mundo quer ser igual a todo mundo. Tipo, só que você não forma a sua identidade, não é quem você é. E uma coisa que me fez lembrar, de repente é um pouco esdrúxulo isso, mas a gente às vezes nem percebe o Frankenstein que a gente está construindo, porque pega uma parte aqui, outra parte ali, tenta costurar isso, tenta costurar aquilo, e de repente toda essa sua construção passa a ser os seus olhos, porque você se olha e veja assim, você não consegue ver um ser, você não consegue ver uma pessoa, você vê um monstro, né? E daí lidar com isso
se torna cada vez mais difícil, porque é assim que muitas vezes eu vejo as construções, os altos conceitos, a autoimagem, porque nessa coletânea de coisas. Eu entendo, sim, que nós somos seres construídos a partir de modelos, mas que sejam modelos de inspiração, para que a gente possa realmente aperfeiçoar o ser que nós somos, os seres, né, que nós somos criados para ser, mas para nos despertar, não para anular, não para sufocar. E muitas vezes é isso que a gente faz, né? A gente vai construindo essa autoimagem com base na artificialidade e também em partes que eu vou coletando do outro, mas não no sentido de aperfeiçoar o viver, simplesmente no sentido de tentar dar uma satisfação para mim ou para uma sociedade ou para uma cultura de um padrão que, se a gente for ver lá no fundo, é mentiroso, é uma ilusão, porque ele não existe. Realmente ele não existe. Né? Eu realmente, cada vez mais, eu vejo determinadas coisas como uma ilusão de ótica. Por exemplo, você está isso no oásis, onde você está muito sedento por algo, onde você está caminhando. Quantas vezes a gente compara a nossa caminhada de vida como deserto, aonde determinadas coisas elas acabam se acentuando de uma maneira tão abrangente que os seus desejos começam a fazer com que você veja coisas. Daí, se a gente olha isso, né, nesse aspecto da sede, que no deserto a pessoa ela mais tem a sede, a questão de encontrar água, e de repente ela vai e o olhar dela projeta essa ilusão de ótica, ela vê um oásis, e nesse oásis tem tudo que ela deseja, e de repente ela está lá, quando cai na realidade, tomando areia. Ou seja, isso vai resolver o problema dela? Não, pelo contrário, ele está acentuando, e muitas vezes a gente não vê isso. Está se iludindo, né? É diferente quando a gente percebe assim, que a gente também, né, a gente compara a nossa caminhada no deserto, onde a gente tem em Deus a nossa fonte de água viva. E é tão profundo quando Jesus diz para a mulher samaritana: se você beber dessa água que você diariamente busca, ou seja, ela não te sacia, de certo, porque você está sempre voltando àquele lugar, porque ela simplesmente ela é momentânea. Mas se você me pedir água, se você souber quem é esse que te pede, né? E se você pedir essa água, né, do teu interior, fluirão águas de água viva, ou seja, algo que nunca vai faltar, algo que nunca vai cessar. Então, é bem interessante quando a gente pega essa mesma figura e percebe quando eu passo por determinados desertos, onde eu tenho um recurso em Deus para saciar a minha sede, e quando eu passo por esse deserto assim, sozinha, por mim mesma, e eu mesmo tento promover ou provocar os recursos dos quais eu necessito. E o resultado, então, está muito claro aí, né? Sim, e isso nos traz aí um pouco dessa diferença, né, de comparação versus referência. Então, a gente consegue aí encontrar que na comparação nós vamos ter a nossa alegria roubada, nós vamos ter o nosso eu roubado, nós vamos ter ilusão, né? Então, acho que os adjetivos eles estão mais para negativos do que para bons. Mas quando a gente pensa em referência, tal pessoa é uma referência para mim, eu não vou buscar ser igual a ela, mas ela se torna uma inspiração. Dentro daquilo que eu admiro, eu estou criando o meu eu, né? Eu estou me autoconhecendo, estou crescendo, estou construindo, né, essa minha identidade, sendo inspirada por coisas boas que eu admiro, que eu falo, isso é legal.
E daí você tem um pouco de várias coisas, né? Isso porque nós somos seres relacionais, né? Então a gente Isso. gosta de fazer se relacionar. Sim. E o relacionamento, querendo ou não, quando eu fico muito tempo perto de uma pessoa, eu tendo a ter algumas manias da pessoa, né? Então, Eu tipo, sempre pego o jeito de falar. O clássico, Algumas né? O expressões. clássico Eu do também. sotaque. Você Olha. vai tirar férias do Rio de Janeiro e volta falando. Você vai tirar férias do Rio Grande do Sul, você volta falando. Volta falando tchê. Ete. Eu não. Que legal, pá. Eu não. Ó, eu tenho uma amiga que mora aqui em Curitiba, ela veio para cá antes de mim. Eu sou lá da região serrana do Rio. E o R e o S é um negócio assim que é bem marcante. Bem marcante. E essa minha amiga, assim, a gente às vezes se encontra e ela vira para mim e fala assim, Luzane, você não perdeu o seu sotaque. Você continua com o seu S, com o seu R, e ela já está assim, já migrou totalmente, né, para o R e, enfim, para a questão do Paraná. Carioca? Nunca fui. Né? E é interessante porque algumas pessoas viram para mim e olham assim para a minha postura em relação a algumas coisas. E daí, quando eu abro a boca, ela fala assim, hein? Várias pessoas já me disseram que te trai até o sotaque. Então, nesse caso, entra a questão do jeito, né, do que eu acabei absorvendo o jeito das pessoas que eu convivo, que me cercam aqui. Poxa, afinal, são 26 anos, né, gente? Tem carinha de paranaense. Mas o meu sotaque me trai. Segundo as pessoas que Segundo convivem as comigo. pessoas. Não, mas aproveitando ali, né, a conversa toda, eu acho que a gente falou bastante, né, no sentido de a comparação física e da imagem, do corpo e tudo mais, e como a gente é tão importante o restante das coisas, mas olhando para minha trajetória, até agora essa comparação física pode também se tornar uma inspiração e uma admiração, no sentido de eu, por exemplo, agora eu estou numa fase que eu estou lutando para cuidar da minha saúde. Eu estou com alguns probleminhas e tal, então, né, estou aí me esforçando para mudar hábitos e tudo mais. E tem pessoas que estão conseguindo ou já conseguiram cuidar da saúde da mesma forma que eu também estou me inspirando nisso. Assim, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero emagrecer, e eu estou me inspirando em algumas pessoas. Então, Mas não é no sentido de, eu quero aquela barriga. Isso. Eu quero caber naquele shortinho. Não, eu tô me inspirando no estilo de Ela vida se para ter esse torna cuidado. referência. Olha, ela conseguiu. Então, isso me ajuda. Eu também posso conseguir. Então, acho que até nisso também tem um lado saudável que a gente tem que ficar de olho também para não... Sim. Aí, nesse caso, você usa essa questão da comparação não como depreciação do seu ser, né? mas como uma inspiração para atingir um determinado algo que você deseja alcançar. Né? Então, aí, novamente, a gente volta para essa questão do olhar, como é importante o nosso entendimento a respeito das coisas que eu busco, a respeito de mim mesmo, enfim, né? a respeito daquilo que me cerca. E é assim, né? Lá no início nós comentamos que antes a gente tinha... as mídias estavam um pouco mais restritas, né? Há uma revista, há outdoor, né? A TV. Hoje as redes sociais, ela amplia demais essa questão, né? Então é a gente tomar esse cuidado mesmo para ter esse filtro de quando a gente olha alguma coisa, a gente está vendo um recorte, a gente está vendo um momento, e a gente não sabe o que aquela pessoa passou para fazer aquele registro daquele momento. Se é de uma celebridade ainda, a gente não sabe nem quais as edições aquela foto, aquele vídeo passou. Né? Então, a gente precisa ajustar esse nosso foco. A gente vem comentando e vamos falar muito sobre isso. Ajustar a nossa perspectiva. E olhar para aquilo que é eterno.
né? Sermos gratos pelo que nós somos, pelo que nós temos, construir um contentamento e olhar para a vida das pessoas, principalmente nas mídias, seja elas quais forem, como esse recorte. Isso me faz recordar, acho que cabe aqui, eu estava vendo, eu sou fã de Nárnia, além do Peregrino, mas Sim, Nárnia. E eu estava vendo o Peregrino da Alvorada, acho que semana retrasada, tem uma parte, né? Quem não viu, vai um spoiler aqui, da Lúcia, que a Lúcia admira a irmã mais velha, que é a Susana. E tudo que ela queria era experimentar ser bela como a irmã. E, enfim, né, sem entrar em muito detalhe, ela vai e numa das viagens lá com o Peregrino da Alvorada, olha só o nome do navio, gente. Ela acaba indo num lugar e coisa e tal, e ela encontra um livro, e que nesse livro tem um encantamento para ser a pessoa que ela deseja, algo assim, né? E ela pega aquilo, esconde aquilo, porque aquilo reflete o coração do desejo dela, e ela então profere essas palavras, e quando ela se olha no espelho, ela não se vê mais, ela vê o reflexo do outro, dessa pessoa que ela deseja ser. E é muito interessante porque tem uma cena, para mim, uma cena marcante, que então, quando ela está olhando no espelho assim, esse espelho e ela se vê como a irmã, esse espelho se torna uma porta. E essa porta, ela abre essa porta, ela passa para um outro momento, onde ela encontra os irmãos, não como Lúcia, mas como Susana. E daí ali está o Pedro, está o Edmundo, e todo mundo falando assim, como que você está linda, e ela toda, né? Aí o outro fala assim, não, mas como sempre, né? E coisa e tal. E de repente chega aí, tem o momento da fotografia. E ele fala, vamos tirar umas fotos, e ela pergunta, vamos esperar pela Lúcia. Cadê a Lúcia? Aí o Pedro, o Edmundo fala assim, mas que Lúcia? Que Lúcia? E de repente ela cai assim, e fala assim, eu não quero mais isso, alguma coisa está errada, eu não quero mais isso. E ela sai correndo e volta para o navio, né? E etc. E tal. Porque ninguém a reconhece, ou seja, a negação dela, enquanto Lúcia tornava inexistente. Ela apagou a existência, né? Não só para ela, mas para as pessoas que ela amava, né? E nesse momento, então, ela tem esse... Gente, eu amo o Aslan. E assim, o diálogo do Aslan com a Lúcia, eu até anotei assim, ele pergunta, o que você fez, criança? O que você fez, filha? E ela diz assim, eu não sei, foi horrível. E ele fala, mas você escolheu isso. E ela responde, eu escolhi tudo aquilo, eu só queria ser bela, bonita como a Susana. E o Aslan responde, você desejou desaparecer com essa atitude, e com isso todo o restante sumiu. Aí ele diz assim, seus irmãos não teriam conhecido Nárnia sem você. Você duvida do seu valor. Não fuja de quem você é. Gente, essa parte assim cabe muito bem dentro de tudo que a gente está conversando, né? De tudo assim que a gente tem tentado trazer, não só para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando com a gente, mas para nós mesmos. Por quê? Porque por mais que às vezes nós sejamos firmes em algumas coisas, até mesmo em relação a esse assunto, tem algum momento que alguma coisa bate na gente, né? E a gente questiona a nossa existência, e geralmente comparado não a uma referência,
mas um ponto aonde, na minha concepção, é mais aceito que outro, é mais valorizado que outro. Então, a gente precisa ter, como já foi dito, o filtro, mas também ter esse cuidado com a vida, como eu entendo isso que a Lana compartilhou do que ela está se determinando a fazer agora, que é um cuidado com a vida, não trazendo a artificialidade daquilo que ela não é, mas como uma forma de aprimorar o ser, não fugindo de quem ela é. Abrindo um parêntese, quando a gente estava pensando, né, em cada episódio, essa parte do filme veio bem nesse episódio, a gente Sim. comentando e a gente até anotou. E foi ótimo, porque hoje eu esqueci de... Eu não lembrei que tinha relacionado com esse episódio. E a hora que ela falou, eu falei, ai, ainda bem que ela falou. Ai, gente, o Espírito Santo não esquece de nada. Não. Tudo aquilo que ele quer transmitir e ensinar a sua igreja será feito. Amém. E uma coisinha eu estava, quando ouvindo vocês, né, e escrevendo aqui, porque o nome do episódio é Existe Alguém Mais Bela do que Eu? E para mim a resposta é sim, existe. E é aquela que eu sou em Cristo. A nossa busca tem que ser essa. Ai, que lindo. Eu até arrepiei. De verdade. Isso remete, porque essa frase, ela remete muito a um conto de fadas que a gente conhece muito bem, Sim. que é a Branca de Neve, né? E aí a gente também tem o que é a satisfação e a insatisfação, porque quando a madrasta, ela vai, essa é a pergunta que ela faz, né? Espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E ele sempre responde, tem sim, né? E ele vai sempre mostrar. E a forma como ela age é exatamente nessa questão de eliminar aquilo que ela entende como uma ameaça, para que ela alcance esse lugar, para que ela alcance, né? Então, vamos dizer, esse status ou essa declaração, porque é esse aspecto que há, né? Ou esse desejo que há no coração dela. E isso acaba revelando exatamente aquilo que o espelho reflete, o que o espelho ele nos diz. Porque eu tenho entendido, e realmente eu vou dizer isso aqui, quando eu procuro o espelho, ele é mais no sentido assim de me mostrar como eu estou, não quem eu sou. E a gente precisa fazer essa distinção, porque obviamente, se eu procuro o espelho para ele me mostrar como eu estou, meu cabelo está desgrenhado, eu vou arrumar meu cabelo, né? Enfim, tem alguma coisa assim que eu posso melhorar, mas veja bem, eu não estou usando o outro como espelho. Eu estou vendo a minha própria imagem e estou ajeitando algumas coisas que dentro dessa verdade ela está me mostrando o que eu posso fazer. Então, eu posso, vou passar um brilhinho, isso e aquilo, né? Ou seja, ele está mostrando como eu estou. Agora, quando a gente vai lá para esse exemplo lá da madrasta, daí ele está revelando, ela já está procurando, no meu ver, para o espelho defini-la. Ela é eterna e satisfeita. Exatamente. E daí a gente vê, né, como é importante também a nossa postura diante do espelho, para ele mostrar como eu estou e a gente poder melhorar isso, mas não para que ele me diga quem eu sou, porque ele vai mentir. Ele realmente vai mentir. Eu acho que a gente precisa ter o nosso senso restaurado, né? De como Deus... É sobre aquilo que Deus nos presenteia, sobre aquilo que Deus nos fez e como... É o contentamento, né? De olharmos para a nossa vida, para a nossa realidade. E ao olharmos para a nossa vida, nós vamos encontrar aquilo que nos traz a alegria dentro, não importa o estilo ou a situação de vida que eu estou naquele momento. Né? Eu vou conseguir olhar com gratidão para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu sou. E eu não estou dizendo que
você não vai mudar, né? A Lana, acho que é bem esse exemplo que a gente pode utilizar aqui. Hoje ela consegue olhar para a vida dela e encontrar esse contentamento. Mas ela fez um planejamento de algo que ela quer alcançar. Ela tem um objetivo. Ela quer melhorar. E isso nós estamos, dentro da visão dela, aquilo que ela quer conquistar. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas a gente precisa não comparando com as outras pessoas, né? Porque isso vai se tornar fardo. Mas eu já sou o que eu sou em Cristo. E a partir daí a gente encontra esse contentamento, essa alegria diária, essa força que Cristo nos dá diariamente, e vamos caminhando, alcançando os nossos objetivos, seja ele na melhora da saúde, seja em bens, enfim, isso faz parte da nossa construção da vida, a gente sempre quer melhorar, e não tem nada de errado com isso. O que a gente precisa é tirar essa lente da ilusão, essa lente do oásis, eliminar esses filtros, né, e essa comparação de eu queria ter aquela vida, eu queria poder fazer aquilo, eu queria tal coisa, né? Essa semana, eu até lembrei agora, isso foi no sábado. Eu estava com um grupo no sábado e foi assim, até com pessoas que eu não tenho convivência, algumas delas realmente eu estava conhecendo pela primeira vez, e foi muito interessante, porque uma das pessoas virou para mim e falou assim: Lu, você é muito estilosa. Eu falei assim, hein? Eu? Você está falando com a pessoa certa? Ela falou assim, não, você é muito estilosa porque você é você. Nossa, isso é assim, eu ganhei o dia, né? Ganhei o dia e olha, gente, amei essa menina. Ai, eu sou tua amiga. Gostei. Mas é bem interessante isso, porque não é o tipo de coisa que você está forçando, simplesmente você está expressando aquilo que você é, e principalmente o que você é em Deus, né? Então, e entra aquela coisa que me remete lá atrás, né? De que às vezes a gente destoa, mas a gente destoa para fazer em Deus, né? A gente destoa desses padrões e dessa coisa tão engessada que a gente vê hoje, e em Deus exatamente de você se destoar em Deus para fazer uma diferença. Então, isso é muito legal. Sem falar das portas aí do mundo espiritual que a gente deixa aberto, né? A comparação, ela também vai trazer consequências espirituais para nós. Eu estava lembrando, quando a gente conversava aqui, de uma situação que aconteceu comigo, quando eu estava ali também entrando ali na juventude. Eu já fiz jovem, gente. Olha, você não fala isso perto de mim, porque isso me distancia dela. E aí, eu lembro de uma vez alguém ter me comparado com uma outra menina na igreja, né? E aquela comparação de mesmo, olha como ela se porta, olha como ela se veste, olha como ela toca, olha como ela canta, como ela existe. E beleza, passou. Só que eu olhava para ela e falava, nossa, mas a gente não tem nada a ver uma com a outra, estilos totalmente diferentes. Enfim, guardei aquilo e fazer o quê? Paciência, não vou ser. E tempos atrás, alguns anos atrás, eu estava no banheiro da igreja e uma mãe chegou para mim e falou assim, ai, eu não acredito que você está aqui no banheiro. Eu, menina, pois é. Aí ela falou assim, é que a igreja é muito grande, eu nunca tive oportunidade de conversar com você, mas nossa, como eu te admiro, eu sempre falo para minha filha, olha aquela menina, você precisa ser igual a ela, igualzinho o que eu escutava. Eu olhei para ela assim, acho que eu regalei o olho assim, daquela... Eu sou uma pessoa muito expressiva, gente. Eu me entrego. E aí, eu falei assim, não faz isso. E eu falei assim, nossa, que peso você acabou de colocar nos meus ombros, né? Porque não, como essa questão da comparação novamente, sabe? É outra época, é outra geração, mas as atitudes permanecem as mesmas, né? As coisas se tornam cíclicas, assim. E é essa
E a gente precisa ter essa mudança de chave. Mães, pais, tios, né? Porque isso dentro do ambiente familiar é muito comum acontecer. A comparação nesse formato, ela normalmente vai causar mais estragos do que. Então, assim, olhe para aquela pessoa, o que você admira nela? O que você acha que você tem de comum nela? Por que você não vai conhecer? O que ela te inspira? O que ela tem de positivo? E isso é bom, porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. E a partir do momento que você se compara falando você seja igual a ela, olha como ela é, faça isso, seja aquilo. A pessoa também tem defeitos, a pessoa também erra. E aí que vem as grandes rasteiras, as grandes frustrações. Assim, poxa, aquela pessoa que eu já era minha ídola, né? Meu ídolo, eu não acredito que ela fez isso. Pronto, o meu mundo desaba junto, porque aquilo que eu criei como perfeito para eu ser igual, porque eu desconstruí o meu eu para ser igual a outra pessoa, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. É uma atitude que a gente precisa ter cuidado, sabe? Na criação dos nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa língua fere. A gente precisa tomar cuidado na forma que a gente se expressa para com o outro, principalmente nessa fase de formação, ou, né, tipo, dependendo da fase que a pessoa está passando. Existe um exemplo que eu sempre trago comigo, sobre, e as mulheres aqui elas vão me compreender bem, sobre as mulheres que preferem ginecologistas homens versus ginecologistas mulheres, né? Como está crescendo essa preferência por ginecologistas homens. Por quê? Porque a mulher, ela tem assim, eu sou igual, e eu funciono desse jeito. Se em mim não dói, você também não dói. Se eu não tenho essa sensibilidade, você também não tem. Então, assim, parece que tudo é tudo generalizado. Você não é mais um indivíduo que nisso eu posso ser mais sensível ou não. Enquanto o homem, por ele não ter o mesmo biotipo, a mesma formação, e vocês entenderam. Ele tem mais cuidado, porque ele não sabe como é que funciona. Ele sabe que uma mulher é diferente da outra. Então, ele tem mais cuidado. É um exemplo, assim, muito íntimo, mas é justamente porque a gente está falando de coisas que são sentimentos, que são emoções, e nós precisamos ter essa noção que não importa se são todos crianças, se são todos adultos, homens, mulheres, mas somos indivíduos diferentes, sentimos de formas diferentes. E é uma consciência que nós precisamos ter. E não é uma questão de mimimi, né? Porque a partir do momento que eu trato a Losane como a Losane, e não como, não, todas as mulheres dessa faixa etária, todas as mulheres, todas as crianças dessa faixa etária são. Não. Existe aquilo que é de comum, mas ela não deixa de ser um indivíduo. E a gente precisa tomar cuidado, porque isso daí vai abrir uma porta, e eu acho que aquele exemplo da cena em Nárnia, né? Também amo Nárnia, assisti todos e agora estou assistindo com o Victor. Esse momento que o espelho se torna uma porta, eu acho que remete a esse mundo espiritual, porque ali abriu mente, corpo, alma, espírito, coração, tudo está aberto para aquele sentimento. E que vai nos levar a um lugar de insatisfação, para um lugar de inveja, para um lugar de depressão, para um lugar de depreciação e para um lugar de desejar a morte. Porque a minha vida ela não é boa. A vida de todo mundo é boa, menos a minha. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que a Cat estava falando na questão, né, do querer ser igual ao outro, eu lembrei de uma outra cena do mesmo filme, de Nárnia, quando a menininha que tá dentro do peregrino fala para Lúcia, eu quero ser que nem você. E ela fala, não, seja como você. Porque ela já tinha passado por a experiência dela, agora ela sabia. Não, mas não ia dar certo. Não ia dar boa. E essa questão do que uma coisa leva a outra, né? Como que a gente estava falando.
Eu comecei com essa comparação em relação ao corpo, essa insegurança em relação à minha imagem, só que bem isso, esse sentimento ele foi se espalhando para outras áreas da minha vida. Então eu comecei não me sentindo ideal e satisfeita com a minha imagem, mas depois eu pensei, tá, se eu não consigo nem cuidar de mim, cuidar da minha saúde, como que eu vou conseguir fazer as outras coisas? E aí eu comecei a duvidar de mim na faculdade, comecei a duvidar de mim no trabalho, comecei a duvidar de mim nos meus relacionamentos. E deu um tempo que eu tava numa crise, eu já tinha terminado a faculdade, eu tava numa crise absurda em relação ao trabalho, assim, questão às minhas competências, e que eu não tinha valor algum no meu trabalho, a visão que eu tinha de mim, e eu tinha me afastado de todos os meus relacionamentos, não todos, né? Não vamos generalizar, mas eu tinha me afastado de vários relacionamentos, várias amizades que me faziam bem, que são, né, até hoje importantes para mim, que naquela fase eu me distanciei e algumas eu nem consegui hoje recuperar da mesma forma, porque isso também cria marcas na outra pessoa. E eu acho que eu já falei aqui, eu não sei se eu cheguei a entrar em uma depressão, mas se não, estava muito perto. Porque eu só queria ficar em casa, eu só queria dormir. Assim, nem só a questão de ficar em casa, mas eu não queria ficar nem com meu marido. Eu só queria ficar no meu quarto dormindo o dia inteiro. Quando a gente ia para casa dos meus sogros, que a gente morava longe, então a gente vinha e passava o final de semana inteiro. Aí, tipo assim, eu só dormia. Eu dava o almoço, eu deitava no quarto da minha cunhada e ficava a tarde inteira. Eu só queria ficar, tipo, quieta na minha, no celular ou no computador, porque eu não estava me sentindo digna. Porque essa comparação, inicialmente com a minha imagem, que eu fui me comparando com outras questões, me trouxe uma insegurança absurda, a ponto de eu também Se isolar. me isolar. E no meu coração, eu não duvidar do amor de Deus por mim. E por mais que eu tenha todas as verdades bíblicas na minha mente, de que Deus me ama e tudo mais, mas por essas inseguranças todas, o meu coração estava se achando. Eu estava me achando indigna. Eu sabia, tudo bem que somos, né? Aí, ó, crise existencial. Mas no sentido, tipo assim, beleza, Deus me ama, eu sei que eu sou indigna no sentido de pecadora, mas assim, tipo assim, não tem porquê Deus me amar, sabe? Eu sei que Ele me ama, mas não tem porquê, tipo. E eu fui me isolando de Deus também. Então eu não só me isolei das pessoas, mas eu me isolei de Deus. Eu não tive um tempo desviada, como a gente, né, usa, porque eu não saí bem louca aí pelo mundo. Mas assim, um sentido de desvio e solidão, assim, em relação a Deus, porque eu me fechei, eu me isolei. Então foi um momento assim de crise que se agravou e começou na comparação. É que, na Lá verdade, a atrás. sua crise foi: você sabia que Deus amava a Lana, mas você não estava se reconhecendo como a Lana. E eu Você não não amava estava a sendo Ana. você. E também tem outro aspecto, né? Quando Jesus resume os mandamentos, né, ele se torna muito mais abrangente. Tem gente que acha que Jesus diminuiu, mas não, ele tornou mais abrangente a coisa e mais desafiante também, né? Por isso que ele se coloca à disposição para nos ajudar a caminhar sobre essas verdades. Então, quando ele fala assim, e o segundo maior que este, além do amar a Deus, né, ali, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, como a ti mesmo. Eu repito, como a ti mesmo, como a ti mesmo, como você mesmo. Então, a gente vê assim, até no sentido, quando a gente entra nesses aspectos de amor, a gente vai, pelo menos eu me questiono, eu sei amar? Porque a partir do momento que eu vejo o que eu estou fazendo comigo, eu falo assim, eu sei amar? Porque se a gente olha o aspecto, eu acho que vocês, enfim, quando a gente olha o amor, o conceito de amor, o que a gente entende como amor, e aquilo que muitas vezes é mais fácil eu devotar ao outro, eu dar amor ao outro, mas à medida que eu dou amor ao outro no sentido de haver uma resposta amorosa para comigo, eu fico assim, eu começo a perceber que eu estou em defasagem comigo mesma,
nesse amar a você mesmo. Porque todo amor, eu entendo que ele vem como complementação, não como troca. Porque a partir do momento que eu espero que o outro me preencha de algo que eu não tenho, mas que deveria desenvolver, que é o amor por mim mesma, eu estou jogando sobre o outro uma responsabilidade que ele não tem como suprir. Ele não tem. Sabe por quê? Porque ele está na mesma condição que você. Então, existe esses conflitos, muitas vezes, quando a gente fala, já que a gente que entra os aspectos de relacionamento, seja ele de que nível for, a gente vai perceber exatamente isso. Que às vezes eu cobro que o outro me dê o que eu mesmo não tenho em mim. E quando eu faço isso, o nível de frustração é muito grande. Né? Porque às vezes eu falo assim, então fulano não me ama, fulano é isso, ou seja, etc e tal. Ou seja, às vezes a pessoa faz o máximo que ela pode para você se sentir bem. Mas eu não me sinto bem. Por que eu não me sinto amada? Porque eu não amo a mim mesma. Eu não amo a mim mesma. E eu acredito que esse é um ponto muito muito importante para cada uma de nós aqui e também quem está nos ouvindo, avaliar. Porque eu amo a Deus, eu posso declarar que eu amo a Deus, eu posso declarar que eu amo cada uma de vocês, mas e quanto a mim? Eu posso declarar que eu me amo? Não é tipo aquela música, né? Não sei mais viver sem mim. Eu tava com ela na cabeça agora. Mas esse é um ponto que nós precisamos ter, sim, quando a gente fala de saúde espiritual, quando a gente fala de saúde emocional e quando a gente fala de saúde física. Porque a forma como eu amo a mim mesma vai também nortear a forma como eu vou me comportar, ou não vou usar essa palavra me comportar, mas a forma como eu vou manifestar o meu ser diante de Deus e para os outros, inclusive para mim mesma. Então, isso é muito importante, a gente olhar e ver os tipos de espelho, já que hoje tem essa temática especificamente, os tipos de espelhos que eu tenho usado para me definir, não para mostrar como eu estou. Né? E a gente tem os tipos de espelho, pelo menos essa é a minha visão, minha opinião. A gente tem os amigos, a gente tem a família, a gente tem um entorno, a gente tem um mundo aí. E à medida que eu olho para esses espelhos, para esses, qual o reflexo que eu estou vendo? Realmente eles me definem? Se eles estão me definindo, é hora de rever isso. E porque, dentro do que eu comentei, os meus olhos, a forma como eu estou interpretando, ele pode estar em trevas. E o que eu preciso ver cada vez que eu olho, por isso que a Bíblia é um espelho, eu gosto muito de ver a palavra de Deus como um espelho, porque ela vai dizer exatamente, ela vai me mostrar os meus defeitos, sim, ela vai me mostrar como eu estou, mas ela também tem propriedade e autoridade para dizer quem eu sou. E ela me diz que eu sou amada em Cristo. Eu sou amada, aceita e compreendida em Cristo. Então, se nesse bate-papo, assim, de alguma forma você percebe que existe, que a sua visão está turva, está meio enegrecida por esses aspectos de conceitos distorcidos, realmente é hora de você procurar fototerapia. Alguém sabe o que é fototerapia? Eu só sorri aqui. Aquela da luz? Exatamente. Da luz solar. Exatamente. A fototerapia é um negócio bem interessante, porque nos países onde não há luz,
onde o inverno é bem intenso, e você sabe que onde não há luz, a tendência para depressão ela é muito mais alta. E os índices assim são astronômicos, se pode dizer. E esse é um recurso que as pessoas... Sabe onde ela recebe luz? Nos olhos. Ela recebe luz diretamente nos olhos. Então, gente, olha só, se por um aspecto físico a luz é tão importante para reavivar o ânimo, para trazer vida e trazer esperança, quanto mais nós, aqui dentro desse bate-papo, dentro do assunto que nós tratamos, o quanto a gente precisa de luz no nosso olhar. E Jesus declara acerca dele mesmo: eu sou a luz, e quem anda comigo não andará em trevas. Então, se dentro de tudo que a gente está conversando, surgem questões, tá? E agora, o que a gente faz diante de tudo isso? Procure a luz, receba a luz. Ela está à sua disposição para tornar os seus olhos, a sua mente, o seu entendimento luminosos, e isso então se manifestar em todo o seu ser, no seu corpo, como expressão de vida e vida plena nele. Aqui nós estamos falando de transformação de vida. Nós não estamos... não é uma conversa de autoajuda, né? Não é... E o quanto isso ficou muito claro hoje aqui para nós. E nós comentamos isso no episódio anterior, que a gente invadiu o podcast do Pão Diário, o Pão Diário Cast, que há momentos que a gente não precisa de uma explicação sobre Deus, a gente precisa de uma revelação sobre Deus, uma revelação de Deus para a nossa vida. Porque gera transformação. E talvez você encontre nesse momento. Eu preciso mudar. De que forma eu vou mudar? A comparação, você já sabe que não é o caminho, né? Mas sim buscar a luz que transforma, Jesus. Gente do céu, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, a gente aqui ainda pode falar sobre Cat, como buscar a alegria, né? Eu acho que já foi respondido em Cristo, né? Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa alegria, que guia o nosso caminho. Vamos escolher segurar firme na mão de Cristo e andar com Ele. Tem um textinho aqui que eu achei bem interessante do DS, quando eu sempre falo DS, o nome técnico aqui, né? Mas são os nossos livretos de estudo, são livretos bem curtos, gente, de 32 páginas, e nós estamos utilizando nessa temporada 3 deles, que é o Autoestima, o Comparação e o Transformadas à Sua Imagem. Então, se de repente você se interessa por essa leitura, você pode estar mandando aí um e-mail para o brasil@pãodiario.org e peça o seu. E diz assim uma parte, né? Aqui, falando sobre o corpo de Cristo, e diz assim: como cristãos, nós podemos até mesmo cair na armadilha de termos inveja da vida espiritual dos outros. Nós podemos pensar que eles têm uma compreensão da fé mais profunda do que nós, um relacionamento mais próximo com Deus, ou até que receberam dons espirituais, abre aspas, melhores, mais úteis, mais importantes, mais chamativos. Porém, Paulo, sempre Paulo, sabiamente, embora de uma forma meio excêntrica, aborda esse tipo de comparação espiritual dizendo: de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Juntos,
Todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Você encontra esse texto em 1 Coríntios 12, do 14 ao 27. E a comentarista, ela diz assim: esse corpo de Cristo não precisa de nenhum retoque ou edição no Photoshop. É perfeitamente criado para conhecer e amar a Deus, coletivamente, e na vida de cada um de nós, individualmente. Não há necessidade de comparação. E isso é incrível, porque se você se sente, eu não sou o cérebro, porque o cérebro comanda, porque o cérebro faz, porque o cérebro acontece. Eu sou o dedinho. Tenta tirar o teu dedinho do pé, ver se você encontra equilíbrio na vida. Na quina pra você ver. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Então, quando nós ajustamos o nosso olhar para o que ele diz que eu sou, para o que ele quer de mim, para o que eu fui criada, para qual propósito, né? Quando a gente ajusta essa nossa perspectiva, a gente elimina os filtros da sociedade e damos importância para aquilo que é eterno, para aquilo que de fato é importante, né? Nós usamos também na última gravação uma expressão assim que aquilo ficou martelando na minha cabeça ainda por algum tempo. Eu não quero ser reconhecida por todos aqui na Terra e quando chegar no dia, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Não, existe uma pessoa que importa que eu conheça, que me reconheça, que me conheça. Que é Deus, né? Entrai-vos e fazer parte do banquete. Isso é importante. Então, nós precisamos colocar o peso correto, né, nas coisas. E quando a gente se compara, a gente tá indo lá para Gênesis e falando que a criação não foi boa. Isso. E Deus Tá falou. dizendo, não foi bom. Não foi bom. A gente não pode fazer isso. E como dissemos, Deus e elas, nós mulheres somos muito boas. Muito bom. Gente, então é isso. Encerramos por aqui mais um episódio. Que bom ter você conosco até aqui. E fique aí ligadinho nas nossas redes sociais. A cada 15 dias nós temos um episódio novo, uma conversa aí onde nós aprendemos umas com as outras e a gente, de fato, busca aí orientação ao Espírito Santo para que a gente leve a vocês, né, um conteúdo aí que realmente venha edificar e abrir os nossos olhos, né, para essa perspectiva de reino de Deus. Alguma observação? Querem acrescentar alguma coisa, meninas? É isso aí. É isso aí? Então, gente, até o próximo. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Fiquem Porque com Deus Deus. ouve elas, Deus te ouve e Deus nos ouve. Até.